Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje, falarei sobre o comando new detect mouse position, tá? Esse comando aqui, ó. Então, o comando new detect mouse position, ele detecta o posicionamento do mouse, né, numa determinada região da tela. E quando ele detecta que o usuário coloca o mouse numa determinada posição da tela, ele aciona uma tarefa a ser executada, uma rotina. Tá? Ele executará ou uma sequência de ações, tá certo? E para isso é necessário definir, que se defina, na verdade, alguns parâmetros, né? 4 desses parâmetros são reservados para as coordenadas x e y, como eu estou mostrando aqui, né? Você precisa definir uma posição x inicial e y inicial e depois uma posição x final e y final, tá? E aí você precisa definir uma marca de linha para onde a execução do programa, o fluxo de execução será desviado quando o usuário posicionar o ponteiro do mouse na região esperada da tela, certo? Na região que se espera ele coloque lá o mouse, tá certo? Uh, eu tenho aqui um programinha já montado, eu vou reduzir aqui o tamanho da fonte, então estou reduzindo aqui, acho que já dá para visualizar, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, um programinha muito simples, né, que detecta, ele é preparado para detectar, né, quando o usuário detectar o posicionamento do ponteiro do mouse numa determinada região da tela, tá certo? E aí ele executará uma ação. Ainda vou reduzir um pouquinho mais o tamanho da fonte, que não dá para ver todo o programa aqui agora sim, né? Então nós temos aqui um programa que detecta quando o usuário coloca o mouse numa determinada região da tela, tá certo? Só que ainda falta definir, precisamos definir alguns parâmetros aqui para o comando new detect mouse position. Então, na verdade, o foco da aula de hoje é esse aqui, ó, o comando new detect mouse position. Tá? Eu preciso definir as coordenadas da região da tela onde o usuário deverá clicar. Então, eu farei isso utilizando, por exemplo, o próprio manual da linguagem AI Scripter. Tá? Olha que interessante. Eu faria o seguinte, na tela desse manual aqui, eu direi para o meu robô, vamos dizer assim, o meu robô que está sendo desenvolvido aqui agora, eu direi para ele que quando o usuário clicar nessa parte cinza aqui do lado direito da tela, então observe que no meu editor de documento PDF aqui, onde está o manual da linguagem, na parte direita da tela eu tenho uma faixa cinza aqui, onde estou com o mouse, certo? Eu vou fazer assim, prepararei meu programa para que quando o ponteiro do mouse for posicionado nessa parte cinza aqui, esse retângulo cinza, essa parte cinza do documento, aqui, né, será executada uma ação, tá certo? É isso que eu farei. Né? Então, retornando lá no meu programa, a ação que será executada por esse bloco de comandos aqui abaixo, ó. Tá? Observe que eu tenho aqui um comando de mensagem, que é o comando mens, que mostrará uma mensagem na tela para mim. Então, quando o usuário posicionar o ponteiro do mouse naquela parte cinza aqui, ó, do meu documento, né, o que eu quero que o meu programa faça? Quero que ele mostre essa mensagem aqui, ó, essa mensagem na tela. Ponteiro do mouse entrou no local. Aí ele mostrará essa mensagem dizendo que eu coloquei o ponteiro do mouse lá. Tá bom? Então esse bloco será executado quando o usuário executar esta ação, então, quando ele colocar o ponteiro do mouse lá para mim, certo? Então antes eu tenho, então, realmente que preparar o mecanismo de entrada, né, o mecanismo de entrada por mouse que detectará, então, de fato, quando o mouse for posicionado naquela parte da tela lá, tá certo? Então precisamos aqui das coordenadas, né? Vamos detectar então essas coordenadas, reduzirei aqui a área de código, utilizando a ferramenta captura mouse aqui na parte superior do meu editor de código, né? Observe aqui então onde eu estou com o mouse, essa ferramenta permite capturar as coordenadas onde estiver posicionado o ponteiro do mouse, tá? E farei isso então para as coordenadas iniciais do mouse aqui, vamos lá. Clicarei no botão capturar, olha, eu cliquei, ele mostra uma mensagem, né, dizendo que ele vai retirar da tela o editor de código, né? Então vamos lá, eu clico no botão Yes, posicionarei o ponteiro do mouse bem aqui, ó, no canto superior esquerdo aqui da minha área cinza. Veja que eu posicionei lá, ele já capturou a posição, ó, a posição capturada. Agora eu vou inserir esses valores aqui no meu editor, vou selecionar aqui em cima, na parte de cima da tela, a coordenada X, copiarei aqui a coordenada X, né? Veja que eu colei aqui o valor X inicial, agora Y inicial. Lá em cima, na minha parte superior da tela, selecionarei o valor 134, onde eu estou com o mouse, né? Vou copiar aqui este valor e vou colar aqui no Y final. Desculpa, Y inicial. Então eu tenho aqui os valores para X inicial 1110, né? Para Y final eu tenho, desculpa, errei aqui, me desculpe.
para x inicial eu tenho o valor 1110, para y inicial eu tenho o valor 134. Agora eu preciso capturar x final e y final, né, que é a parte de baixo do meu retângulo da área cinza lá que eu estou demarcando, né? Então vamos lá. Novamente utilizando a ferramenta captura mouse aqui na parte superior do editor de código, clicarei no botão capturar. Cliquei, vamos lá. Posicionaria o mouse então aqui embaixo na tela, onde estou com o mouse, ó, nessa parte aqui, do meu retângulo cinza. Veja que ele já capturou a posição onde eu coloquei o mouse, ó, posição capturada. Novamente, eu vou selecionar lá em cima, na parte superior do meu editor de códigos, selecionarei o valor 1275 aqui, que é o valor de x. Vou colar aqui em x final. Né? Novamente, lá na parte superior do meu editor de códigos, selecionarei o valor de x, de y, no caso, 727. Copiarei e colarei aqui, ó, em y final. Certo? Então, colei. Veja que eu tenho aqui as coordenadas já definidas. Né? Já tenho aqui, então, as minhas coordenadas. Tá? Então, significa que se o usuário posicionar o mouse nessa, né, na região relativa a essas coordenadas, que é aquela, no momento é aquele retângulo cinza aqui, ó, do meu documento PDF, essa parte aqui, tá certo? Será então exibida a mensagem aqui, ó, ponteiro do mouse entrou no local, através do comando mens, certo? É isso que acontecerá. Bom, eu explicaria um pouquinho melhor esse programinha aqui, tá? Eu vou expandir a área de código. Então, observe que ao clicar nas setas ao lado direito da minha tela aqui, ó, do editor de código, eu posso expandir clicando na seta para cima ou reduzir a área de código clicando na seta para baixo. Expandirei a área de código. Então veja aqui, vamos entender melhor esse programa, o que é que ele faz, né? O foco da aula é o new detect mouse position, esse comando aqui, mas eu preciso de comandos complementares para exemplificar o funcionamento dele, certo? Então eu tenho aqui o primeiro bloco de comandos, que é prog pause segue. O que ele faz? Ele pausará o programa durante 5 segundos. Significa que o meu robô aguardará 5 segundos, né, para que eu possa preparar a tela do meu computador antes que ele comece a executar as demais ações, tá certo? Aí eu tenho o segundo bloco de comandos, que é esse aqui, ó. Desculpa, o segundo bloco de comando, é no singular, esse aqui. New Detect Mouse Position, que prepara o mecanismo de entrada, configura o mecanismo de entrada por mouse, onde ele detectará a posição do mouse quando o usuário, né, colocar o ponteiro do mouse numa determinada região da tela, tá certo? Depois eu tenho um comando isolado aqui, o comando independente, que é o comando onDetectMousePosition, que na verdade o que ele faz? Ele ativa esse comando aqui, que estou selecionando, ele ativa esse outro comando aqui em cima, o newDetectMousePosition. Ele ativa essa estrutura, esse mecanismo aqui, tá certo? Então, se eu não declarar o comando onDetectMousePosition, esse outro bloco de comandos aqui em cima que eu declarei, esse outro mecanismo aqui, não funcionará, tá certo? Então eu preciso preparar o mecanismo e preciso ativar o mecanismo, tá certo? Bom, o outro bloco de comando que eu tenho aqui é um looping, né? É um comando looping, é um looping que fica executando aqui continuamente, na verdade executando nada, porque não tem nada a ser executado, é apenas um bloco de comando para parar, para pausar o meu programa até que o usuário acione, até que o usuário execute a ação esperada, tá certo? Observe até que existe uma marca de linha aqui, ó, bem sugestiva, né? Aguarde a entrada do usuário. Tá? Então, nesse bloco de comando aqui, eu tenho um looping que ficará sendo executado continuamente e esperando, né, para que o meu robô aguarde, espere até que o usuário execute a ação de posicionar o ponteiro do mouse na região que foi definida. Tá certo? Então é um looping, né? Ele passa por aqui, quando ele encontra o comando gomerk, ele volta para essa marca de linha aqui, ó, está definido aqui, ó, aguarde a entrada do usuário e fica aqui num loop infinito. Ele fica executando esse bloquinho de comandos aqui infinitamente, até que o usuário então posicione o mouse lá naquelas coordenadas que foram definidas aqui em cima. Tá? Quando isso acontecer, ele desviará, né? A execução do programa será desviada para esta marca de linha, ó, vá para outra linha, essa marca que está selecionada, que na verdade culminará, né, terminará nesse último bloco de comandos aqui do meu programa. Né? Ele irá para essa marca de linha aqui, ó, vá para outra linha, né, essa marca de linha, e executará essa mensagem aqui para mim. Mostrará essa mensagem na tela. E depois encerrará a execução do programa, já que não existem outros comandos a serem executados aqui abaixo. Tá certo? Então é isso que fará o meu programa. Bem, testarei o programa agora. Vamos ver se funciona? Vamos testar esse programa? Vamos lá então. Clicarei aqui no botão executar, lá em cima na parte superior do meu editor de código. Né? Então cliquei no botão executar, ele me mostra uma mensagem antes de iniciar. Então vamos ver se funciona.
Então, cliquei em Yes, está executando o programa, alternarei para o meu documento PDF. Vamos aguardar até que dê os 5 segundos, né? Acho que já deu, acho que já passou, já se passaram os 5 segundos. Então, veja que eu estou com o ponteiro do mouse aqui, numa outra parte do meu documento, né? Estou trabalhando aqui, selecionando e tal. Então, quando eu colocar o ponteiro do mouse na área cinza, na parte direita, na parte cinza direita aqui da minha tela, naquele retângulo acinzentado, então, eu acredito que então que deverá ser disparada aquela mensagem que nós preparamos lá no programa. Vamos ver então. Colocarei o ponteiro do mouse aqui e vamos ver o que acontece. Veja que deu certo, né? Funcionou, tá? Veja que ele mostrou para mim aqui, ó, ele alternou para o editor, né? E mostrou a mensagem, veja, ponteiro do mouse entrou no local. Então veja que funcionou, certo? Testarei mais uma vez, tá? Vamos testar mais uma vez. Clicarei no botão executar, cliquei no botão executar, dou um yes aqui, alternarei para o documento PDF. Vamos aguardar aqui os 5 segundos, né? Então ele aguarda 5 segundos para que eu possa preparar a tela do meu computador e os meus programas aqui. Então esse robô está em execução. Então ele está esperando que eu posicione novamente o ponteiro do mouse lá na área cinza, na parte direita, do lado direito, no lado direito da minha tela aqui. Tá certo? Vamos lá. Então posicionarei o mouse e vamos ver o que acontece. Veja que ao entrar com o mouse ali naquela região, né, com o ponteiro do mouse, ele mostrou novamente a mensagem, olha, ponteiro do mouse entrou no local. Tá certo? Então é isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, tá? O que eu tinha para mostrar era o comando, eu tinha para mostrar que era o comando new detect mouse position. Então o foco dessa aula era o comando new detect mouse position, porém eu precisei de outros comandos complementares para demonstrar o funcionamento deste comando, tá certo? Então, está aqui, ó. Esse era o objetivo da aula de hoje, tá? Mostrar o funcionamento, demonstrar, né, o funcionamento do comando new detect mouse position, tá bom? Muito obrigado, então, e até a próxima aula.